Trago aqui um breve histórico das avaliações em larga escala no Brasil. Em 1988, começou-se uma discussão de que seria necessário ter um sistema de avaliação do desempenho escolar no Brasil. E então, em 1990, temos ali a criação da avaliação SAEB, ano que também ocorreu a primeira aplicação, de forma amostral, realizada a cada 2 anos, conforme é hoje. Entre 1990 e 1995, as avaliações não eram comparáveis entre si porque usavam como metodologia a teoria clássica dos testes, ou seja, a TCT. E isso passou a ser motivo de preocupação, porque o esperado era que pudesse ter uma avaliação, e o desejável, que se pudesse ter uma avaliação que pudesse ser comparável com o passar do tempo, até mesmo para poder perceber se estava havendo progresso na qualidade do ensino, e na qualidade dos sistemas de ensino de todo o país. Então, em 1995, mudou-se a metodologia para a teoria de resposta ao item, que é a TRI, que permite então a comparabilidade entre as avaliações e entre várias edições, E então começou-se a produzir uma série histórica e com isso foi possível perceber a evolução das avaliações da qualidade do ensino no país. Em 1997 foram criadas as matrizes de referência. No ano de 2001, os testes passaram a ser apenas de língua portuguesa e matemática. Antes disso, haviam outros componentes que também eram avaliados. Em 2005, nós temos um marco ali, que foi a criação da Prova Brasil, em que as avaliações passaram a ser censitárias para o 5º e 9º ano do ensino fundamental, que é o nosso agrupamento E e agrupamento I. E então também nós temos já uma discussão a respeito de um índice para que pudesse medir aí o desenvolvimento da educação básica, E em 2007, então, nós temos a criação desse índice, que é um índice que combina, o fluxo e o desempenho. E em 2007 também foram projetadas as metas. Apesar do índice ter sido criado em 2007, ele foi calculado também para o ano de 2005. Um dado importante também é que 2005 e anos anteriores ali, o 3º ano do ensino médio também era avaliado, no entanto, de modo amostral. E continuou de modo amostral até 2017, quando então o 3º ano do ensino médio passou a ser avaliado de modo censitário, e a partir de 2017 nós temos o IDEB também para o ensino médio. Em 2019, que foi o ano passado, nós tivemos uma mudança, a avaliação de alfabetização não mais acontecia no 3º ano do fundamental, no nosso caso agrupamento C, e passou a ser para o agrupamento B, ou seja, 2º ano do ensino fundamental. E já começou-se a usar a BNCC, no entanto, as avaliações do 2º ano de 2019 foram amostrais. E o 9º ano foi avaliado também em ciências da natureza e ciências humanas, de modo amostral, já seguindo também a BNCC. E o 9º ano continuou com língua portuguesa e matemática, como já era anteriormente, de forma censitária. Então, o que nós temos a partir de 2021? Quais são as propostas a partir de 2021? A proposta é que as avaliações sejam realizadas para todas as séries, ou seja, todos os agrupamentos passam a ser avaliados, e de modo censitário, não só como é hoje, por exemplo, o 5º ou 9º ano, por exemplo, E a intenção é que até 2025 isso já esteja completo, O governo federal, a partir do ano que vem, já, por exemplo, já inclui o 1º ano do ensino médio, e no decorrer desses anos aí vai sendo incluídos as outras séries, ou no nosso caso, os outros agrupamentos. Também a partir do ano que vem a intenção já é utilizar avaliações digitais,
a partir do 5º ano do ensino fundamental. Isso vai fazer com que a devolução dos resultados seja muito mais rápida e também ganhe-se eficiência na medida da proficiência dos alunos. Até 2025 também é proposto que todas as áreas de conhecimento sejam incluídas nas avaliações. Não só matemática e língua portuguesa, como é no 5º ano, como é hoje, por exemplo. Outro ponto importante é que, gradativamente, essas avaliações elas vão passar a utilizar as matrizes conforme a BNCC. E em 2021, né, já citei isso anteriormente, né, só voltando aqui, nós passamos a ter o Enem seriado, que é onde os alunos de 1º ano já do ensino médio poderão também optar. Na verdade, eles farão a prova SAEB e essa avaliação poderá ser usada para ingresso aí nos nível superior. E 2021, 1º ano do ensino médio, 2022, 2º ano do ensino médio, e então nós já passamos a ter todo o ensino médio aí com esse Enem seriado. Bem, nós vamos aqui então começar a tratar do IDEB e seus indicadores e vamos buscar compreender um pouquinho melhor, interpretar de forma mais, por meio de forma estatística, vamos dizer assim, os dados do IDEB, tá? Então tem uma primeira pergunta ali. Em uma escala de 0 a 10, qual seria um resultado bom? Vamos pensar aqui numa avaliação de escola, tá? Nós trouxemos 0 a 10 porque é o mais comum para todo o Brasil. No nosso caso, nós não usamos, né, de 0 a 10, nós usamos porcentagem, é um pouco diferente, mas só para podermos pensar aqui nas avaliações de forma geral, né, de 0 a 10. Então, o que vocês acham? Em 0 a 10, uma avaliação da escola ali, seu filho traz um boletim, né, se ele estuda em escola particular, por exemplo, o que você considera um resultado bom? Talvez acima de 7, né, ou acima de 8. E o que seria um resultado ruim? Talvez ali abaixo de 5, por ali, né? Agora vamos pensar na avaliação SAEB, né? O que poderia ser considerado um IDEB alto? E um IDEB baixo? O que vocês acham? Bem, para responder essa pergunta, vamos analisar algumas coisas que, tanto no site do INEP, né, como em alguns artigos que nós estudamos, trazem a respeito disso. Primeiramente, um IDEB igual a 6 para os anos iniciais, que é a projeção, né, para 2021, conforme pode ser visto aqui, para os anos iniciais. O IDEB igual a 6 foi projetado em cima da média dos alunos que participaram do PISA em 2005, e a média então desses alunos no PISA 2005 foi 6. O Brasil naquela época, em 2005, tinha um IDEB de 3,8. Um IDEB 6 para 2021, apesar de parecer assim, às vezes um valor baixo, na verdade era uma meta ousada. E não era um valor baixo, na verdade era um valor médio dos alunos dos países desenvolvidos, países da OCDE. Então, isso aqui já começa a trazer para nós a ideia de que um valor 6 para o IDEB não é um 6 como é uma nota da escola, de uma prova que o aluno faz na escola. Então, olha só, nós temos ali um texto, né, que chama-se Pressupostos Educacionais Estatísticos do IDEB, onde os autores trazem o seguinte, que um IDEB 4,5 é um valor médio e não um valor baixo. E ele está longe e não perto do valor 6. Isso porque, como o valor 6 é a meta projetada, né, de acordo com o nível dos alunos da OCDE, avaliados pelo PISA, não é um valor tão simples assim de ser alcançado. Para chegar no valor 6, você precisa ter a maior parte dos alunos muito próximos ali do valor 6. Muitos acima do 6 e alguns abaixo do 6, mas muito próximos ali. Então, de 4,5 para chegar no 6, exige muito esforço, muito mais esforço do que um filho nosso, por exemplo, que estuda em qualquer outra escola que não seja da rede, de chegar de um 4,5 para um 6, que é muito mais fácil. E um 4,5 é um valor médio, né? Não é um valor baixo, como seria numa prova comum.
Outro ponto que eles trazem é que os valores acima de 6 e abaixo de 3 são valores difíceis de serem alcançados. Pelo que nós já falamos, né, valores acima de 6 exige realmente assim, um grande empenho, e se você tem valores acima disso, é algo acima da meta projetada de acordo com a média dos alunos que fizeram a prova do PISA, né? Então é um valor bastante expressivo. E abaixo de 3, porque dificilmente você vai ter a maior parte dos alunos com uma nota média padronizada, com o IDEB, que vai ser abaixo de 3, né? Na verdade, com alunos com uma nota média padronizada ali, que é de 0 a 10, abaixo de 3. E valores acima de 8 e abaixo de 2 são muito improváveis, devido a essas mesmas coisas que que eu acabei de trazer aqui. Bem, qual que é a importância de se aliar o fluxo ao desempenho? Né? Nós vimos na série histórica que a partir de 2007 é onde foi aliado ao desempenho o fluxo. Antes disso não tinha essa inter-relação ali, né? Essa combinação de fluxo e desempenho. O que vocês acham? Por quê? Pois bem, duas coisas o MEC percebeu. Uma delas é que haviam muitas retenções, muitos alunos sendo reprovados, e observou-se que essas muitas reprovações, na verdade, não estavam, de modo geral, ajudando esses alunos. Levava muitos alunos a abandonarem a escola. Então, ao aliar ali o fluxo, né, e olhando para essa parte da aprovação que está ali dentro do indicador do fluxo, esperava-se que as escolas passassem a se empenharem mais para ajudar esses alunos que talvez já teriam a probabilidade de reprovarem, a aumentar o seu desempenho para que eles pudessem também ser aprovados. E não somente aprovados por aprovar, porque se acontecesse isso, o que aconteceria com o IDEB? Também ia baixar, porque a nota do desempenho na prova ia cair. Um outro problema que se observou foi a questão da permanência. Então nós conseguimos resolver, o Brasil, né, conseguiu resolver o problema do acesso, mas não da permanência. Muitos alunos começavam a estudar e sumiam, né? Então é onde entrou aí no fluxo, né, o fluxo entre os alunos aprovados, e é considerada a questão da permanência, ou seja, se tem abandono, você tem o fluxo menor. Então esses foram dois fatores aí que influenciaram grandemente para que se colocasse o fluxo, para que as escolas pudessem se preocupar mais em manter os alunos na escola e também em aprovar mais alunos, mas também com melhores resultados. O indicador de fluxo varia de 0, teoricamente ali de 0 a 1. Né? 1 seria o ideal, né? Ou seja, até trouxemos isso no próximo slide aqui, ó. 1 seria escola que não tem nenhuma reprovação e também nenhum abandono. É muito improvável de acontecer isso, porque o abandono não é possível ter um controle completo. Você tem ali alunos que iniciam um ano, de repente vão até agosto, vamos supor, ou vão até junho, né? E depois esse aluno desaparece. Mesmo que a escola procure, nem sempre a escola consegue encontrar esse aluno para que a escola possa transferir esses alunos. Então eles entram na taxa de abandono. E o cálculo da aprovação, ele não é simplesmente uma média aritmética, tá? dos alunos do primeiro ao quinto. Na verdade, tem alguns pontos importantes. Primeiramente que a aprovação dos anos iniciais não refere-se unicamente ao quinto ano, ou ao agrupamento F. É uma média harmônica da taxa de aprovação do primeiro ao quinto. Ou seja, agrupamento A ao agrupamento E. Desculpa, eu falei F, né? Agrupamento E. E no nono ano, a média harmônica da taxa de aprovação do sexto ao nono. Ou seja, agrupamento F ao agrupamento I. Bem, nós já tratamos então sobre essa questão do fluxo ser igual a 1, que é o valor ideal, mas pouco provável de chegar. No nosso caso, aqui na nossa rede, nos anos iniciais, nós chegamos no fluxo de 0,99, que é um valor excepcional. Felizmente,
nós aumentamos o fluxo, mas aumentamos também a nota média padronizada, que é aquele intervalo entre 0 e 10. Ou seja, nós temos mais alunos sendo aprovados, mas também nós temos mais alunos sendo aprovados com uma qualidade melhor. De que forma que esse indicador de desempenho é calculado? Para quando o aluno faz a prova, e essa prova é corrigida, ele recebe ali uma proficiência, que varia no intervalo ali teoricamente, entre 0 e 500. Vocês vão entender mais para frente porque eu estou falando aqui teoricamente, né? Então, esse aluno que, vamos supor, língua portuguesa teve uma proficiência de 200, e matemática 225, essa medida é padronizada no valor de 0 a 10, para ficar mais compreensível para a população de modo geral, né, que está habituada a esses valores, né, notas entre 0 a 10. Então, língua portuguesa passa por uma padronização entre 0 a 10 e matemática também. É realizado, então, uma média aritmética dessas duas notas e, então, chega-se na nota média padronizada, que aqui, no caso, está simbolizado pelo valor de 5,92. Mas só para vocês entenderem, vamos supor que a nota padronizada de matemática seja 6, português seja 5, 6 mais 5, 11, quando divide por 2 daria 5,5. Que seria a nota média padronizada. Para o cálculo do IDEB, multiplica-se essa nota média padronizada pelo fluxo, chegando então ao valor do IDEB. E vamos lembrar aqui, ó, que se nós temos um fluxo ideal, né, que seria um fluxo de 100%, esse valor aqui vai ser 1. E quando eu multiplico 1 por 5,92, o IDEB fica igual à nota média padronizada, igual ao aprendizado. Então, o fluxo, ou ele mantém o IDEB igual ao aprendizado, a nota média padronizada, ou ele faz com que esse valor caia, como foi o caso aqui desse cálculo, né? 5,8 menor que 5,92, porque o fluxo não foi 100%, ou seja, não foi igual a 1. Bem, vamos pensar aqui na seguinte situação. Qual seria o motivo saudável para se fazer comparações entre o IDEB de escolas diferentes? Inclusive, o próprio site do INEP, ele traz um link para que as próprias escolas possam se comparar com outras escolas. Então, o próprio INEP traz a resposta para isso. É para iniciar um movimento de troca de boas práticas para melhorar o desenvolvimento. Então, aquelas escolas que tiveram um IDEB melhor, elas podem servir de exemplo em vários aspectos para as escolas que tiveram um IDEB menor, e elas juntas podem aprender umas com as outras. Agora, mais importante também do que só olhar para as escolas que têm um IDEB alto, né, para aprender com elas, é olhar para a variação do IDEB, ou para a variação da proficiência de 2017 para 2019, por exemplo, 2015 para 2017 e para 2019. Porque mesmo que a escola talvez não tenha alcançado a meta projetada para ela, talvez essa escola cresceu 1 ponto no IDEB da última edição para essa. E isso é algo muito expressivo. Então, com certeza, essa escola tem boas práticas ali que fez com que ela crescesse tanto, apesar de talvez não ter alcançado a meta projetada para ela, talvez nem mesmo a meta da rede, né? Ou a média da rede, mas é algo expressivo que precisa ser considerado. Alguns pontos que nós temos que importantes a lembrarmos aqui sobre o IDEB, sobre essas avaliações SAEB. Primeiro, que para se interpretar a proficiência, é necessário consultar a escala de nível de proficiência e a escala de padrão de desempenho. Nós não podemos olhar só para a proficiência e já fazermos juízo ali. As escalas foram criadas exatamente para ajudar-nos na interpretação da proficiência. Outra coisa importante, deve-se considerar o histórico do IDEB, e não só olhar para esse último IDEB e falar assim, nossa, vocês estão abaixo da média, eu estou acima da média, eu não alcançou, ou fazer um julgamento somente por esse IDEB. Isso por quê? Pode ser que tenha acontecido algo na escola durante a aplicação da prova. Talvez alguma coisa que gerou uma certa ansiedade, agitação na escola, às vezes um barulho externo que prejudicou muito a atenção dos estudantes. Sei lá, talvez teve algum profissional da escola que faleceu poucos dias antes, ou um dia antes, isso abalou os alunos. Então é importante olhar as últimas 3 edições, por exemplo, e não só olhar essa atual para se ter uma ideia melhor de como que essa escola está indo. Um outro ponto importante destacar é que o resultado do IDEB
é divulgado apenas se 80% dos estudantes, de acordo com o censo, estão presentes no dia da avaliação. Então é importante que o censo esteja ali correto, né, com os alunos que realmente estão indo na escola, porque se o censo estiver inchado com alunos que não estão indo, pode acontecer de você ter vários alunos na escola e achar que seu IDEB vai ser divulgado, mas quando se olha para o dado do censo, a quantidade de alunos que você tem no dia da prova não é 80% do que está lá no censo. Então é algo importante a nós podemos lembrar aqui. Uma outra coisa, a matriz de referência utilizada nas avaliações são um recorte do currículo. Apesar de ser um recorte, é a parte, lá em 1997, né, até nós trouxemos isso lá no contexto histórico do SAEB, foi criado esse recorte. E foi criado baseado nos conteúdos e nas habilidades que os vários professores aí do país consideraram ser as mais importantes. Então, é esperado, obviamente, que se a escola trabalha bem o currículo, o aluno vai ter um bom desempenho simplesmente pelo fato de que ele aprendeu o que precisava aprender. Então, quando ele chega na prova SAEB, ele vai sair bem porque ele já viu, já aprendeu, né, já desenvolveu as habilidades ao estudar o currículo como um todo. Então, aqui é só uma consequência. Um outro ponto é que é importante nós olharmos o IDEB dentro de um contexto. Por exemplo, eu vou trazer para vocês aqui alguns indicadores que são levantados por meio daqueles questionários contextuais. Aqui nós temos alguns indicadores educacionais. Entre eles, olha, nós podemos olhar aqui, por exemplo, a taxa de rendimento, nós já falamos, né, que é o fluxo. Nós temos aqui, por exemplo, a adequação da formação docente, que refere-se a se os professores que estão ali ministrando, se eles têm qualificação necessária para ensinar aqueles alunos, ou seja, se tem curso superior na área, ou se eles fizeram alguma complementação. Então, tudo isso reflete no desempenho e no IDEB. Um outro indicador que é muito associado ao IDEB é o nível socioeconômico. Então, assim, geralmente, escolas que têm alunos com nível socioeconômico mais alto, nível sociocultural mais alto, geralmente esses alunos têm melhor desempenho nas avaliações. Claro que isso não é uma regra. E geralmente, escolas que têm nível socioeconômico mais baixo, os alunos costumam ter um desempenho um pouco pior na avaliação SAEB. Ou a escola costuma ter um IDEB um pouco menor. E isso também não é regra. Nós temos escolas que conseguem, apesar dessa indicação, né, por causa dos alunos que eles recebem, conseguem sobrepujar isso, né? Sobrepujar assim aquela expectativa de que não conseguiria se fazer com que os alunos aprendessem tanto. Então essas escolas, inclusive, em vários livros, né, trazem isso como escolas eficazes, né? Que apesar do background dos alunos, ou seja, né, do que o aluno traz consigo para a escola, mostrar que o desempenho não é possível melhorar tanto, essas escolas conseguem fazer um trabalho muito bom, excelente, que faz com que se ultrapasse as expectativas. Bem, se só foram alguns exemplos aqui, nós em algum outro momento ali, nós vamos tratar melhor desses indicadores educacionais para que possamos compreendê-los melhor. E, por fim, que na verdade é uma crítica, um efeito colateral, né, da avaliação SAEB no formato em que ela é. Às vezes pode ter escolas em que trabalham muito com alunos medianos e alunos bons para que eles possam melhorar o seu desempenho e deixa os alunos que não são tão bons assim de lado, porque acha que o esforço para fazer com que esses alunos que não são muito bons, para eles alcançarem, para mudarem de nível, né, na escala de proficiência, seja muito difícil. Então, assim, acaba que pode ser que a escola consiga subir o IDEB, mas não de uma forma equânime. Você tem ali os melhores alunos bons que puxam o IDEB para cima, mas você tem uma porcentagem razoável ali de alunos que não foram
incentivados ou não se fez um trabalho diferenciado com eles. E um outro ponto, né, o último ponto aqui desses pontos que nós estamos trazendo, é que assume-se que um melhor desempenho compensa uma taxa de reprovação mais alta. Ou seja, também em algumas escolas pode pensar assim, a gente não vai passar esses alunos não, vamos aprovar, esse aluno realmente não tem jeito, né, e trabalha para que melhore-se o desempenho com aqueles alunos ali medianos, né, e bons, apesar de terem uma taxa de reprovação um pouco menor. E aí o IDEB pode até aparecer como IDEB bom, né? Mas também com esse probleminha que nós trouxemos aqui. Vamos tratar então agora, mudando já na verdade, no mesmo assunto das avaliações, vamos falar um pouquinho sobre as proficiências e as escalas. Nós estamos trazendo aqui uma ideia, né, de como que essa régua que nós apresentamos até anteriormente, numa outra apresentação, como que essa régua é criada. Para isso, nós vamos fazer uma ilustração aqui, né? Vamos trazer um exemplo. Vamos supor que nós queremos montar uma escala que mede a altura, tá? Então, a altura ela afeta nossas ações, né? O que nós somos capazes de fazer. Então, ali nós temos várias 5 pessoas, né? Com alturas diferentes. Então, por exemplo, o que essa pessoa mais alta é capaz de fazer sem a ajuda de um objeto, sem a ajuda de outra pessoa, que a pessoa mais baixa não é capaz? Por exemplo, a pessoa mais alta, ela é capaz de jogar basquete, ou ter mais facilidade, né? Ela tem mais capacidade, ou de vôlei, ou de alcançar determinadas coisas, né? Ou, de repente, subir num ônibus que tem ali um degrau mais alto. Então, assim, de acordo com a altura, nós podemos falar o que ela é capaz ou não de fazer. De forma semelhante, a proficiência do aluno é uma medida. E quanto mais para a direita que o aluno está nessa régua, maior é a capacidade dele de realizar algumas coisas. Então, voltando aqui, vamos supor que então eu queira saber qual é a altura provável de alguém sem olhar para essa pessoa. Então, vamos supor que eu tenho várias pessoas e eu distribuo um questionário para elas. E elas vão responder esse questionário. De acordo com as respostas, eu consigo então colocar essas respostas aqui nessa régua de maneira que as respostas que as pessoas dão vão me indicar a altura dela. Por exemplo, primeira pergunta é: quando você dorme, você costuma ficar com os pés para fora da cama? Uma pessoa que responde sim, ela está numa altura a partir de 1,85. Mas ainda não posso afirmar que ela tem 1,85. Eu tenho que fazer mais outras perguntas, porque ela pode ter 1,90, 2 metros ou até mais que isso. Então, olha, eu tenho ali uma outra pergunta. Vamos pegar, por exemplo, a pergunta 3. Você acha que se daria bem em um time de basquete? Se a pessoa fala que sim, eu então já tenho uma medida um pouco mais precisa da altura dela. A pergunta 4. Você considera o degrau do ônibus alto para você? Se a pessoa fala que sim, eu já tenho algo mais preciso. Então, assim, de acordo com as respostas dessa pessoa, eu posso afirmar com muita probabilidade qual é a altura dela. De modo semelhante aqui, na régua de proficiência, esses itens aqui, que estão simbolizados aqui por essas esferas, seriam as perguntas desse questionário. Lógico que no caso da avaliação SAEB são as perguntas relacionadas aos descritores, né, de língua portuguesa e matemática. Então, se um aluno responde afirmativamente as perguntas que estão aqui próximo de 300, 15, 17, 20, 18, assim por diante, e também afirmativamente, de forma positiva, as perguntas anteriores, eu posso afirmar com muita precisão que esse aluno está na altura aqui de 300, que nós chamamos de proficiência, né? Ou seja, esse aluno tem uma medida de proficiência próxima aqui de 300, ou muito perto, né? Ou 310, enfim. E dessa forma, então, né, nós trouxemos essa ilustração para ajudar-nos a compreender como que é posicionado o aluno nessa régua. Essas perguntas aqui, que são os itens, né? Eles variam da esquerda para a direita, dos itens mais fáceis para os itens mais difíceis.
quanto mais itens difíceis o aluno acerta, e logicamente acertando os anteriores, esse aluno recebe uma proficiência maior. No entanto, se esse aluno acerta alguns itens difíceis, mas erra itens mais fáceis, esse aluno tem uma nota ali, né, uma proficiência, uma medida que vai ser penalizada. Porque como que o aluno acerta itens difíceis e não acerta os itens mais fáceis, né? Ok. Se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta aqui, por favor, pode fazer. Então, vamos prosseguir então. E vamos para a pergunta número 1. E pergunta número 2 que aparece aqui. No entanto, nós vamos usar um formulário. Eu vou colocar esse formulário no link para vocês, no chat, né? Para que vocês possam responder, tá? Então, esse é o formulário. Vocês vão responder a seguinte pergunta. Um aluno do 5º ano que acertou todos os itens da avaliação SAEB terá proficiência 500? O que você acha? Sim ou não? Um aluno do 5º ano que errou todos os itens da avaliação SAEB terá proficiência igual a 0? Sim ou não? Ok, vamos dar aí uns 30 segundinhos, um minuto aí para vocês responderem. Ok, nós vamos ir para a pergunta número 3, e depois de nós respondermos a pergunta número 3, nós vamos voltar lá para as respostas de vocês e vamos ver como vocês responderam. Mas ao respondermos a pergunta 3, nós já saberemos qual é a resposta correta para aquelas perguntas, tá? Então, ok, vamos lá. Pergunta 3. De acordo com a escala SAEB de proficiência, em qual intervalo encontram-se os alunos do 5º e 9º ano em língua portuguesa e matemática? Que escala que é essa, né? Nós já falamos sobre isso nos encontros que nós já tivemos com vocês, mas é essa escala aqui, ó. A escala de proficiência, vamos pegar aqui língua portuguesa, traz os níveis em que os alunos podem estar. Esses níveis estão aqui em um intervalo de proficiência, por exemplo, alunos que têm proficiência igual a 125 ou menor que 150 estão no nível 1. Alunos com desempenho maior ou igual a 150 e menor que 175, ou seja, proficiência, né, entre 150 e 174, está no nível 2. E isso quer dizer também que esses alunos já, além das habilidades anteriormente citadas, no nível 1 aqui nós temos habilidades, observe que no nível 0 não se tem nenhuma habilidade, até mesmo porque o nível 0 indica que não se tem itens, tá? No nível 0. Então, a partir, até olhando aqui, ó, deixa eu trazer de novo a régua, fica melhor de nós visualizarmos isso. Observe que entre 0 e 100 não se tem nenhum item, tá? Então, assim, o aluno que recebe uma proficiência nesse intervalo, entre 0 e 100, é aluno que não acertou item algum. Vocês vão me perguntar, mas por que ele recebe, então, alguma proficiência? É porque é dado a esse aluno o benefício da dúvida. Sei se vocês lembram que as avaliações SAEB têm vários modelos de avaliações. Pode ser que se o aluno tivesse pego um outro modelo, ele teria acertado algum item. Então, né, pela dúvida, esse aluno recebe uma porcentagem do peso dos últimos itens. Agora eu não lembro exatamente de quantos deles, em qual intervalo, mas ele recebe um valor ali baseado no peso dos itens mais fáceis, tá? Então vamos lá, voltando aqui na escala, o aluno que está no nível 2, ele já, ou provavelmente, né, ele já adquiriu essas habilidades, esses conhecimentos, assim como as anteriores. E língua portuguesa varia aqui do nível 0 e vai, o 5º ano do fundamental, e vai até o nível 9, com desempenho maior ou igual a 325. Então nós vamos voltar lá, né, a pergunta aqui foi, de acordo com essa escala, né, em qual é o intervalo que encontra os alunos do 5º ano? Então, o aluno do 5º ano, ó, ele se encontra no intervalo que vai de 125 a 325, ou maior um pouquinho que 325. Os itens dele estão exatamente aqui, ó. Aí, como eu falei, né, antes daqui ele pode ter uma proficiência 100 ou 90, sim.
mas nós não temos itens nesse intervalo, e se ele tem uma proficiência aqui, é por sinal que ele errou, ele não acertou nenhum item da prova. E o nono ano, língua portuguesa? Então, nós olharmos aqui, ó, nono ano em língua portuguesa, nós iniciamos ali no nível 1, observe já é diferente, né, do quinto ano, que iniciou no nível 0, um desempenho maior ou igual a 200, diferente também lá do quinto ano que iniciou em 125. Nós não temos itens antes de 200, tá? Da mesma forma como no quinto ano não tem itens que está no intervalo ali antes de 125. O SAEB não traz itens para no nono ano antes com proficiência menor. E então o nono ano chega até 375, ou um pouquinho mais que 375. Então, nono ano, conforme nós vimos ali, inicia-se com itens a partir da proficiência 200, então teríamos aqui itens 16 para frente, até aproximadamente 375, ou um pouquinho mais que 375. O que nós observamos com isso aqui? Que existem itens que o aluno do quinto ano não resolve. Então, aquela pergunta, né? Um aluno de quinto ano que acerta todos os itens, pode chegar no proficiência 500? Não, não pode, porque ele não recebe itens na prova dele, que são itens específicos do nono e nem do terceiro ano do ensino médio. Quem poderia chegar aqui em 500 ou muito próximo, seria alunos do terceiro ano do ensino médio. Para matemática, né? Não vou trazer lá, né, de novo a matriz, mas em matemática, de forma semelhante, ó, nós temos variando o quinto ano, iniciando em 125 e indo até 350, diferente até de língua portuguesa, tá? Que ia até 325. Então, a gente já observa que a escala aqui para matemática é um pouquinho diferente de língua portuguesa. E o nono ano inicia também em 200 e vai até 400, e não 375, ó, como é, né, de língua portuguesa. Então nós já percebemos aqui também, né, voltando lá, que a escala para matemática e língua portuguesa, ela não é dividido da mesma forma, né? Os itens eles são distribuídos nessa escala, e as divisões dos níveis ali dentro é diferente para a matemática e para a língua portuguesa. Então, acredito que com isso aqui nós já respondemos uma das perguntas, né? Na verdade, respondemos as duas perguntas, né? A primeira pergunta era, voltando aqui, né? O aluno do quinto ano que acertou todos os itens, terá proficiência 500? Não. O aluno do quinto ano que errou todos os itens da avaliação, terá proficiência igual a 0? Também não, porque é dado a ele o benefício da dúvida. Então, vamos olhar lá a resposta de vocês, né? Vamos ver anteriormente o que nós já pensamos a respeito disso. Então, ó, vamos aqui no formulário. Nós temos, então, que as respostas, tá? Bem, ali estamos em 60% isso, 60% aquilo. Beleza, então. Vamos prosseguir para o próximo slide, onde nós vamos, que é a parte final já da nossa apresentação, seria a pergunta de número 4. Ó, um aluno do quinto ano que tem proficiência 170 em matemática está em melhor situação do que um aluno que tem proficiência 155 em língua portuguesa? Se nós observarmos bem, 170 é maior que 155, né? Mas então, o que vocês acham, hein? Quem está em melhor situação? Depende, maravilha. Então, quem falou depende está certo, mas depende por quê? Muito bem. Olha só aqui, ó. Quando nós olhamos para... Deixa eu passar aqui. Quando nós olhamos aqui para a escala de padrão de desempenho, nós podemos observar alguns intervalos onde mostra alunos que estão abaixo do básico e alunos que estão no básico, no proficiente ou avançado. Alunos que estão abaixo do básico ou básico são considerados alunos que não estão adequados. Alunos no nível proficiente e avançado são alunos considerados adequados, de acordo com o que nós vemos lá no QEDU
E em vários outros autores, né, traz exatamente essa mesma interpretação. Inclusive é por meio desses autores aí que o Quedu trouxe essa escala para lá. Agora aqui, olha, vamos analisar a pergunta. Um aluno que tem proficiência 170 em matemática. Olha, 170 em matemática, ele está aqui nesse intervalo, entre 0 e 174. Alunos que têm proficiência nesse intervalo estão abaixo do básico. Vamos olhar novamente aqui a pergunta. Língua portuguesa, 155. Ó, língua portuguesa, quinto ano, 155, está aqui, no básico. Então, quem está numa situação melhor, né? O aluno que teve proficiência 170 em matemática ou 155 em língua portuguesa. Se nós observarmos aqui, ó, 155 em língua portuguesa é uma situação melhor, porque ele encontra-se aqui em língua portuguesa no nível básico, enquanto que em matemática está abaixo do básico. Então, novamente, ressalto aqui que a forma como as escalas são divididas, apesar das duas de 0 a 500, para cada componente é diferente. Então, nós não podemos simplesmente comparar olhando só para a proficiência. Nós temos que olhar na escala de padrão de desempenho também, ok?